Boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós estamos dando sequência aos estudos de ensinamento de Meixo Sama, do livro Arte do Jorei, volume 3. Hoje iniciando o capítulo 6. Deixa eu só colocar o título aqui para vocês, que é o título de Doenças que se manifestam na parte inferior do corpo. Então a Mara vai fazer a gentileza de iniciar a leitura, como é um capítulo mais curto. A gente vai ler todo o capítulo e na sequência a gente faz alguns comentários, tá bom? Quando você chegar no item, deixa eu ver aqui, no item 613, você termina o 613, Mara, por favor, depois eu passo para outra pessoa no 614, Tá bom. tá bom? Obrigado. Começando então, 6.1, hemorroidas. Origem do problema. Escrevi sobre as enfermidades que atingem a parte superior do corpo humano. Passarei agora a abordar as manifestadas na parte inferior. Para iniciar, vou analisar as variações da hemorroida, doença muito frequente, cuja causa é bastante simples. Quando o organismo inicia um processo de dissolução das toxinas acumuladas em várias partes do corpo, essas se encaminham ao local mais conveniente para serem eliminadas, neste caso, o ânus. Assim, concluímos que, além de ser o canal excretor das fezes, o ânus serve também para expelir impurezas acumuladas no organismo. Deus criou tudo de maneira bem elaborada. Prolapso retal. Dentre os quadros típicos de hemorroidas, o mais frequente é o prolapso retal, que aparenta ser uma carne gordurosa projetada para fora do ânus. No início do problema, é fácil pressionar essa parte para dentro, mas com o passar do tempo, o inchaço aumenta de forma gradual, tornando-se procedimento difícil. Quando a doença chega a esse ponto, a sensação é extremamente desagradável. Apesar de haver vários tipos de tratamentos, a cura não é obtida e os pacientes sofrem em silêncio por anos. Existem muitas pessoas que padecem desse mal no mundo inteiro, especialmente as mulheres, que na ocasião do parto fazem muito esforço favorecendo o aparecimento do prolapso anal. É, de fato, bem numerosa a quantidade de mulheres com essa enfermidade que, devido à localização do problema, sofrem em segredo, tornando a situação ainda mais penosa. Como disse, a causa das hemorroidas é a eliminação de toxinas. Assim, as impurezas hereditárias, as úricas e também as adquiridas após o nascimento, presentes no organismo, começam a ser dissolvidas pelo processo de purificação. Ao tornarem-se liquefeitas, descem e se acumulam ao redor do ânus, provocando o prolapso retal. Em alguns casos, o enfermo sente muita dor, e isso acontece quando a toxina causadora dessa moléstia é medicamentosa. Essa doença é muito comum entre os japoneses e imagino que isso seja devido à construção inadequada de banheiros. Outro fator que contribui para o problema é o costume de se ler no assento sanitário, fazendo a pessoa permanecer por horas na posição favorável ao aparecimento das hemorroidas. Quem tem a doença deve evitar este hábito. Quando jovem, eu também sofri bastante com esse problema. Ao perceber o quanto a demora no banheiro era prejudicial, decidi não ficar mais do que 5 minutos no assento sanitário. A partir de então, naturalmente comecei a melhorar. Hemorroidas internas ou externas. Há um tipo específico de hemorroidas que surgem pequenos caroços ao redor do ânus, podendo ser internos ou externos. Esse problema se resolve de modo definitivo quando não há interferência alguma. Assim, as toxinas elas irão se acumular nos nódulos, que aumentarão até o ponto de se romperem, quando então as impurezas serão eliminadas e a pessoa estará curada. Uma forma bem frequente do problema se manifesta com um sintoma característico, que é o sangramento. Isso ocorre devido à secreção do sangue impuro pelo ânus
o qual, ao passar pelo local, provoca fissuras na região. Da ulceração formada, continuamente é expelido sangue misturado com toxinas, que provoca enorme desconforto e preocupação. No entanto, não há motivos para apreensão, uma vez que a purificação dessas impurezas é demasiadamente benéfica e produz a grande melhora da saúde. Normalmente, após o sangramento, aqueles que têm algum problema na região do cérebro ou rigidez no pescoço e ombros sentem grande alívio dos males. Logo, é uma purificação excelente, inclusive para evitar o derrame cerebral. Obrigado, Mara. Imagino. A Suzana poderia ler a continuação? Posso sim, ministro Ricardo. Obrigado. É a página 108? É isso mesmo, 108. Fístula anal. A manifestação mais problemática de todas é a fístula anal, por se tratar da eliminação de uma toxina medicamentosa extremamente perniciosa que, ao se acumular na região do ânus, provoca dor intensa. Quando consultados, os médicos sempre indicam cirurgia, a qual produz uma melhora apenas temporária. No entanto, sem exceção, ocorre a reincidência da doença com o surgimento de outros pontos inflamados nas proximidades do local inicial, levando à necessidade de outro procedimento cirúrgico e assim sucessivamente, até que toda a área esteja repleta de cicatrizes. Nessa condição, a dor é terrível. Tal agravamento é decorrente do acréscimo de novas substâncias tóxicas a cada operação realizada. Portanto, ao aumentar a quantidade da matéria-prima que ocasiona a dor, o sofrimento torna-se insuportável. Se desde o início da moléstia não for realizado nenhum tratamento para estancar a eliminação do sangue impuro e do pus, a cura é infalível. Dizem que após passar por uma cirurgia para curar-se de fístula anal, a pessoa fica suscetível a contrair doenças pulmonares, mas isso ocorre devido ao fechamento do canal por onde as toxinas estavam sendo eliminadas. Com isso, as impurezas migram para os pulmões, a fim de serem expurgadas pelo órgão. Outra ocorrência é o prurido anal, problema causado pela toxina da varíola e pelas provenientes de substâncias medicamentosas. Resolver esse problema demora muitos anos, mesmo para aqueles que recebem jorê. Esses ensinamentos são bem interessantes, né? Porque eu acredito que ou a maioria já passou, ou tem alguma pessoa próxima que já tenha tido ou tem esse tipo de problema, né? E vocês veem que foi substituído, né? Na verdade, as pessoas que ficavam no banheiro lendo jornal hoje ficam com o celular, né? Então mudou só a tecnologia, mas o hábito permanece. Então, para vocês verem, né? Quem tem qualquer tipo de problema nesse sentido, ou conhece alguém que tem algum problema nesse sentido, uma das primeiras orientações é você falar para a pessoa, olha, procure evitar ficar muito tempo na posição que você fica no vaso, né? Ou seja, faz as suas necessidades em no máximo 5 minutos e evita ficar nessa posição, porque você faz com que as hemorroidas, né, vamos dizer assim, elas saiam pelo ânus, né? Então, para quem tem esse tipo de problema, é muito complicado ficar nesse tipo de posição. Então, evitar, né? Evitar ao máximo ou mudar os hábitos. Acho que acredito que isso seja o primeiro ponto. Agora, interessante que ele coloca também a questão da expulsão do sangue, né? Então, quando existe a expulsão do sangue, naturalmente ocorre a cura. Assim como outras doenças, né? Quando nós temos uma consciência que é uma eliminação, quando a eliminação ela é completa, a doença não tem necessidade de retornar.
Ao passo que quando você interrompe o processo de limpeza, ela tem uma necessidade de retornar. E isso é muito complicado, né? Porque as pessoas não entendem esse processo de purificação. E aí, na verdade, você vai cada vez mais intoxicando o seu corpo, o seu sangue, né? Fazendo com que novas purificações surjam posteriormente. Então, nós ficamos meio que num ciclo vicioso aí, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Se você quiser sair do ciclo vicioso da doença, é necessário vir com um tratamento como o Jorei, conseguir eliminar essas impurezas da forma mais rápida possível, para que você não precise que o seu corpo elimine novamente. Então, se você conseguir passar pela dor, né, utilizando o tratamento com o Jorei, outras pessoas ministrando Jorei em você, você fazendo o seu auto-Jorei, né, é até melhor do que você interromper uma purificação de repente e ela vir a retornar, às vezes cada vez pior, porque quando você elimina certa parte de toxinas e interrompe e insere novos medicamentos, você está, na verdade, trazendo uma nova doença, né? Que uma doença futura vai aparecer. Isso a gente não tem escapatória. Agora, quem tem a oportunidade de se cuidar aos poucos, né? O que seria se cuidar aos poucos? Deixar as purificações transcorrerem naturalmente, para que depois, ao longo do tempo, você não precise mais purificar, né? Isso é muito importante. Então, entra todos os hábitos de alimentação, entra todos os hábitos de exercício físico, né? Muitas pessoas falam assim: ah, eu não preciso fazer exercício. Precisa fazer exercício. Por quê? Todas as nossas atividades são impulsionadas por um corpo mais ativo. Quanto menos ativo é o corpo, menos força de limpeza ele tem, né? Então é importante nós aliarmos essas duas coisas. A questão do jorei, que é primordial, depois vem a parte de alimentação e, na sequência, a parte de exercício físico. Então, a saúde, ela está meio que linkada nesses pilares. E o outro pilar que nós não podemos esquecer é o lado espiritual, né? Que é, na verdade, a fonte da maioria das doenças, quando nós estamos falando do karma, né? Então, quando nós trazemos débitos de outras vidas, essa, esses débitos muitas vezes vão ser manifestados em forma de doença. Agora, como nós fazemos para quitar esses débitos, né? Um dos melhores métodos é você prestar ajuda ao próximo. E, por intermédio do Jorei, essa ajuda ao próximo ela é multiplicada, vamos dizer assim, porque você consegue auxiliar uma pessoa a sair de um nível de tristeza ou de um nível de doença, e ela vai sentir gratidão pelo seu servir. E essa gratidão, né, essa energia de gratidão que vem em retorno a você, ela queima os nossos débitos e os nossos karmas, né? Então, quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos ajudando outras pessoas, nós vamos quitando de uma forma mais rápida os nossos débitos. Queria passar aí para a Mara, quiser fazer os seus comentários, Mara, por favor. Depois passa para a Suzana, tá? A parte que eu achei mais interessante foi essa da expulsão do sangue, que inclusive alivia, traz alívio de outros males, que é a rigidez no pescoço, nos ombros, na região do cérebro, evitando até derrame cerebral. Achei isso muito interessante, eu nunca tinha imaginado essa relação. Para você ver a ligação que tem, né? Na verdade, assim, tem um ensinamento que a gente também fala algo parecido. Quando existe uma ferida no corpo, algum ponto de eliminação de sujeira, na verdade, o corpo vai aproveitar aquele ponto para eliminar tudo que é possível, né? Sim. E outra parte que eu achei interessante foi do tempo no banheiro mesmo, né? Porque assim, eu sou muito rápida, eu não tenho paciência. Eu vou no banheiro, faço o que eu tenho que fazer, até banho 5 minutos, eu sou muito rápida. É até Não fico melhor para a fazendo sua hora, saúde, né? mas eu conheço muita gente que demora muito, e eu sempre tive muito problema, assim, de intestino preso, né? Constipação que chama, né? Mas aí eu Uhum. fiz a cirurgia bariátrica e aí resolveu esse meu problema. Mas que nem eu tenho um priminho, ele tem autismo.
E ele tem, acho que ele toma muito medicamento por conta do autismo. E ele, inclusive, quem faz muito jorei nele, cuida dele, é a Flávia. E ele tem hemorroida. Mas assim, não é devido a tempo no banheiro, nada. É porque o intestino dele é muito ruim, mas devido a medicamentos que ele toma fortes, né? Por conta do É por autismo que ele algum tem. lugar vai sair a toxina, né? Ou se não sair, ela vai Exatamente, acumulando, né? Não tem jeito. exatamente. Agora, nesse caso de autismo, né, é importante lembrar do ensinamento doenças mentais, Sim, sim, né? Esse ensinamento, ele meio que permeia várias outras doenças, inclusive o autismo. E doenças mentais sim. está no Arte 1, né? Eles estão todos eles na minha mira, né? Que eu falei que eu estava ministrando jorei para minha prima que estava com problemas de coluna, né? E por 30 dias eu fiz isso e ela melhorou bastante. Agora eu pedi para ela tirar uma foto, porque o celular dela é muito ruim, eu não consigo fazer online, porque o celular dela não aguenta. Então ela tirou uma foto para mim de costas e eu ministrei durante 30 dias, jorei nas costas dela, ombros, nuca, pescoço, o meio das costas e a parte dos rins. Ótimo. E ela disse que melhorou bem. Aí eu Bom, terminei ontem, hoje nós começamos com a irmã dela, que tem problema de insônia e enxaqueca. tá. Beleza. Vai E em eu vou frente, fazer vai por dar mais certo. 30 dias também, aí ele é o próximo. Ótimo. E assim, sempre que possível, né? Se não for possível online, faça presencial, né? Convide as pessoas para receber jorei, né? Sim, Seja na sua sim, casa ou na igreja, né? Isso é muito sim, importante, a gente poder utilizar essa ferramenta presencialmente, né? sim, É sim, óbvio sim, que o jorei online ele tem todos os benefícios e ele é tão eficaz quanto, porém presencialmente você tem uma outra energia, que é a energia da Terra, né? Você faz a sim. união das três energias. Quando você faz online, você faz a transferência da energia via fios espirituais, né? Uhum, E você está se conectando com uma imagem, e a imagem é a pessoa, né? Tem um endereço espiritual naquela imagem. Então você transmite via fios espirituais. Agora, quando você está na frente, é direto, sim. né? É uma É outra transmissão coisa. direta da energia, né? Então, sempre que possível, Inclusive, aproveitem o presencial também. sim. Deixa eu contar só uma experiência de fé bem rapidinho. Claro, pode contar. A filha dessa minha prima, a Pietra, minha filhadinha, ela toda quarta e quinta-feira ela tem aula com o professor, eu não sei qual matéria, e ela tem uma certa mediunidade. E ela, quando chegava na aula de terça e na aula de quarta, ela se sentia muito mal antes da aula e durante a aula. Ela tinha uma angústia, uma vontade de chorar e ela não queria ficar na aula desse determinado professor. E aí a minha prima ela tirou uma foto do professor e aí nós decidimos. Ela comentou isso com a gente essa semana na segunda e ela teve aula com ele hoje na quarta-feira. E quando foi ontem, porque eu me junto com elas para rezar todo dia por volta das 8 horas da noite. Então nós colocamos a foto dele, elas rezaram da forma delas, porque elas são católicas, né? Elas rezam terço e tal. E eu ministrei, chorei na foto durante 15 minutos. Ela hoje da escola mandou uma mensagem para a mãe agradecendo muito as orações, que ela não estava sentindo mais nada, que ela ficou na aula numa boa. Eu achei isso muito interessante. Com certeza ele recebeu isso tudo, né? E se tinha alguma influência negativa, foi afastada, né? Isso é muito Foi. bom. E eu acho que esse trabalho que você está fazendo, Mari, é uma coisa muito boa, porque assim, você fica meio que numa vibração diária, né, da luz, né? Porque você está ajudando todo dia alguém, É né? todo dia. Todo dia. Então, você vai ficando meio que são criações espirituais e mentais que ficam ao seu redor, que vão te fazendo, inclusive, uma defesa espiritual sua que você não tem nem noção.
né? É como se você criasse um escudo espiritual, né? Quem serve todo dia tem mais proteção. Por quê? Porque você está mais perto da luz, né? Então você vai criando uma aura, né? Uma energia ao seu redor, proveniente das suas ações, né? Que são as orações, ao jorei, né? Então isso é muito, muito bom. Isso serve também para todos que conseguirem, né? Reservar um tempo por dia para ajudar alguém, né? Que seja com oração, seja com jorei na foto, seja com jorei presencial, não tem problema, né? Mas qualquer forma de servir é válido, porque nós vamos quitando nossos débitos, né? E também outras pessoas estarão sendo beneficiadas com isso, né? Então isso é muito legal. E tem a questão da virtude oculta, né? Quando você está servindo, a pessoa nem sabe que você está servindo, né? É, A gratidão e a recompensa, entre aspas, né? Porque você não está fazendo isso para receber igual um trabalho, né? Tipo, trabalha sim, tantas horas, quer para receber tal salário, não é isso. Mas a recompensa, entre aspas, vem diretamente de Deus, né? Porque você está servindo a Deus, né? Você está representando Deus na Terra. E sim. principalmente agora, nesse momento de transição que nós estamos, né? É um momento bem complicado. Estamos vivendo aí as dores do parto para uma nova era que está começando. Só que para a gente chegar nessa nova era, existe muita destruição, existe muitas doenças, né? Existem muitos conflitos, muitas guerras que precisam acontecer para justamente limpar o planeta, né? E essa limpeza não é uma coisa tão fácil de se passar. Agora, para quem está do lado correto, né, o lado do servir, o lado de Deus, nós vamos sendo direcionados, nós vamos sendo protegidos para que essas coisas que o mundo está vivendo não nos afetem. E vocês estão, não sei se vocês pararam para notar, mas essa semana toda tem previsão de chuva e está chovendo. O que vai ter no domingo? Eleições. Por que vocês acham que está chovendo? Por É conta das verdade. eleições. Isso é uma manifestação, na verdade, espiritual da terra, né, da natureza, em relação aos sentimentos, os pensamentos e ações das pessoas, né? Então, conforme existe todo esse conflito que está acontecendo da polaridade que existe aí no Brasil, nós vamos maculando o plano espiritual, vamos maculando o ambiente que nós vivemos. E uma forma que a natureza tem para limpar e equilibrar tudo isso é a chuva. A chuva vem limpando e o vento vai levando embora. Então é como se fosse uma forma de neutralizar a negatividade que está imperando essa semana no planeta, aí ou melhor, no Brasil principalmente, né? Por conta das eleições. Então, acho que vale até a gente uma reflexão, né? Em quem nós vamos votar, tá? Então, fazer um voto consciente, exercer o voto de uma forma pensada. Por que eu estou votando nessa pessoa? Por que eu não estou votando na outra? Sabe, fazer uma coisa consciente, uma coisa que você vai fechar seus olhos, vai fazer sua oração, você vai falar assim, realmente é essa pessoa que eu deveria votar por conta disso, 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 disso. Então, fazer uma avaliação com critério, né? Não porque tal fulano vai votar nele, ou porque as pesquisas dizem que um está ganhando ou outro está ganhando, então porque um está ganhando, eu voto em quem está ganhando. Isso é muito chulo, é muito pequeno, né? Então usem o voto de vocês com consciência, né? Então eu estou votando nesse candidato porque ele tem uma conduta correta, ou eu acredito que ele possa ser bom para o Brasil. Então faça uma avaliação do seu candidato e vote com consciência. Porque o futuro, né, do Brasil está nas nossas mãos aí, né? O que a maioria escolher vai ter uma consequência positiva ou negativa, nós não sabemos, né? Então, façam um voto consciente. Eu não estou falando aqui para vocês votarem em um ou outro, tá? Eu não estou dando posição para nenhum dos lados. Estou relembrando vocês que é muito importante o voto consciente, pensado, raciocinado, com critérios, e deve ser feito no domingo.
porque isso vai influenciar no Brasil, vai influenciar de forma grande aí no Brasil para os próximos 4, para os próximos 8 anos, né? Agora, retomando essa questão das chuvas, né? Tá limpando o ambiente espiritual, que tá o Brasil, né, nesse momento. Então aproveitem essa semana, façam as orações de vocês, coloquem o pensamento de que o melhor aconteça para o Brasil, né? Então na hora de fazer oração, fala assim, que o melhor aconteça para o Brasil, que o melhor representante da nação seja eleito, né? Porque muitas vezes pode ser que a gente ache que um candidato é melhor, mas nós não sabemos o que é o melhor, só Deus sabe, né? Então, nós vamos raciocinar, fazer um voto consciente, mas pode ser que nós achamos que algo é melhor, mas no fim das contas o outro lado seria melhor, né? Então vamos pensar que Deus faça o melhor pela nação brasileira. Acho que esse é um pensamento mais daijo, né? Mais abrangente. E então vamos pensar assim, fazer orações durante essa semana para que a gente também não se contamine com essa energia negativa, né? Porque onde nós formos, os assuntos sempre são com raiva, né? São com raiva e com ódio. Então, ou ódio por um lado ou ódio por outro lado. É sempre assim, né? Então, se a gente está num ambiente de conversa desse nível e não estivermos preparados espiritualmente, essas cargas energéticas vão grudando na gente. Você sendo médium ou não médium, né? Independente da sua sensibilidade, gruda, sempre vai grudar, porque é sintonia. Então, se você sintoniza com algo negativo, tudo que é negativo encosta em você, fica com você, fica no seu ambiente espiritual, na sua aura, né? Então, é importante a gente estar preparado, estar protegido e orando, né? Sempre mandando o contrário. Manda um negativo, eu mando positivo. Manda um negativo, eu mando positivo. Porque dessa forma as vibrações não se encaixam. Então, se você não está na vibração negativa, você está na positiva aqui em cima, o negativo não te encontra. Agora, se você vibra na mesma, fica desejando mal, fala, esse cara é ruim ou esse é pior e deseja o mal para ele, isso é magia, gente. Vocês sabiam que desejar o mal é magia? Você falar, proferir palavras que mandam coisas ruins para alguém, isso é magia negra. Só que de uma forma inconsciente. A pessoa não está fazendo um trabalho, né, entre aspas, de energético para fazer o mal para alguém, mas só nas palavras, só nos pensamentos, isso também é magia. Então a gente tem que estar esperto com o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente. Viu que está saindo da vibração, está indo para um lado que não era o que você sabe que é o correto, volta, para tudo, faz sua oração, equilibra sua mente, troca de assunto, se for o caso, né? Mas não deixe entrar nessa vibração. Fala, Mari. Inclusive, eu recebi um vídeo muito legal de uma japonesa, acho que falando justamente isso, que tem muita vibração ruim, muito negativo, muito ódio, muita reclamação e que não é esse o caminho, que a gente realmente precisa fazer muita, muita oração pelo país, que o país é maravilhoso, então a gente não pode entrar nessa sintonia, nessa vibração ruim. A gente tem que fazer muita oração e confiar e saber que Deus está acima de quem a gente vai escolher, que Ele está no comando de tudo sempre, né? Mas que a gente tem que lutar contra isso e tem que rezar bastante mesmo. Se eu achar, eu vou mandar no grupo. Legal, perfeito. É muito importante, gente. Essa semana é uma semana decisiva, né? Então a gente tem que estar vibrando positivo. Já que o mundo, ou melhor, o Brasil, está vibrando nessa faixa tão ruim, a gente tem que ser o ponto de luz ali, né? Iluminando com bons pensamentos, com boas palavras. Eu ouvi pessoas que eu nem imaginava, né? Mas falando assim, puxa, tal pessoa podia ter morrido, né? Seria melhor se essa pessoa tivesse morrido. Mas, meu, independente se você gosta de um candidato ou não, né? Desejar a morte, desejar o mal, qual que é o sentido disso, né? Se a pessoa está certa ou se está errada, está sendo julgada já, né? No plano material, ela já está sendo feita a justiça. E se não for feito aqui, sobrar alguma coisa que foi escondida,
vai ser feito no plano espiritual, né? O destino das pessoas vai acontecer, querendo ou não, e acontecendo aqui na Terra ou não, né? Tudo está sendo anotado, tudo está sendo, entre aspas, vigiado. Vigiado no sentido de a pessoa acertou, ela ganha um pontinho positivo. A pessoa está errando, está prejudicando outras pessoas, ela também está sendo quantificada, só que negativamente, são débitos. É como se fosse uma conta. Quanto mais coisas positivas você faz, você vai somando o saldo, né? Vai aumentando o valor. Agora, quanto mais coisas negativas você faz, você vai tirando do seu saldo espiritual. Então, não se preocupem, não se preocupem em relação a isso e nem em julgar um ou outro. Deus ele está acima de tudo e Deus ele não castiga ninguém. Cada um colhe o que planta, né? Então Deus ele não está lá em cima assim fazendo julgamento. Ah, você agora você vai sofrer tantos por isso. Não, a pessoa por ter plantado certas ações, ela vai colher certos resultados, independentemente se foi feita a justiça aqui no plano terreno, né? Então, se não pagar agora, vai pagar em outra vida, ou vai pagar em 100 vidas, ou vai pagar em 1000 vidas. Pode acontecer, né? Ah, se a pessoa está totalmente fora do esquadro do próximo nível espiritual da Terra, ela vai sair da Terra, é, ela vai ser levada para um outro planeta, um planeta muitas vezes inferior. E aí ela vai ter que viver vários séculos, ou às vezes até milênios, para voltar ao patamar que era de estar na Terra. Olha que loucura, né? Vale a pena? É até difícil pensar, né? Vale a pena você retroagir espiritualmente, né? Ter que voltar um passo, é como se tivesse você está no como se estivesse no terceiro ano do ensino médio, aí você fala assim, ó, tá bom, você não quer finalizar o terceiro ano, você vai voltar lá para o primeiro. Vai ter que fazer o primeiro, segundo e terceiro tudo de novo. Sendo que a pessoa poderia fazer alguns ajustes morais, né? Se esforçar moralmente no terceiro ano ali, para que ela não precisasse voltar os 3 anos para trás. Né? Só que tem pessoas que insistem no erro, insistem em prejudicar, em mentir, em caluniar, em fazer fofoca. Né? Todas essas coisas negativas insistem no erro. Sabem que é errado, mas continuam fazendo. Então, isso é como se não tivesse escapatória. Vai receber conforme o plantio. Não tem jeito. Agora, você quer sair desse, dessa escala reencarnatória, tem que cortar as coisas erradas que você faz hoje. Não adianta. Se eu quero cortar esse ciclo reencarnatório, você tem que ser uma pessoa praticamente perfeita. Não pode errar em quase nada, né? Não pode prejudicar ninguém, não pode se auto-prejudicar, porque a pessoa às vezes fala, ah, tá bom, não tô fazendo mal para ninguém, só tô fazendo mal para mim. Já é o suficiente para você ficar voltando aqui na Terra. Né? Ah, tô me drogando em casa. Tá bom, você tá se drogando, não tá fazendo mal para ninguém, beleza. É o seu dinheiro, você trabalha para isso, né? Mas você tá se mutilando, entre outras palavras, né? Então, quando você prejudica o templo corpóreo que Deus te emprestou para você fazer um ciclo reencarnatório aqui na Terra, você está criando novos débitos, né? Agora, quando você prejudica outras pessoas, na verdade é até maior o débito, né? Mas não quer dizer que você se auto-prejudicar, você não crie débitos também, né? Então é muito importante a gente começar a raciocinar. O que eu estou fazendo gera créditos ou gera débitos? Pensa, começa antes de fazer as coisas. O que eu vou fazer ou o que eu estou fazendo gera créditos ou gera débitos? E aí, se você pensar, puxa, não sei, acho que se você não tem certeza, com certeza é débito, né? Porque quando a gente está fazendo algo de bom, a gente tem certeza que é bom, não existe dúvida, né? Agora eu vou passar para Suzana. Suzana não falou ainda, né? Sim, então, nesse capítulo aqui, né, as doenças na parte inferior do corpo, eu li uma frase que me deu, assim, uma noção também.
Deus criou tudo de maneira bem elaborada. E eu percebi aqui que nessas doenças aqui intestinais, né, da área, parte inferior do ânus, né, e tudo, o que é que ocorre, né? Justamente é no local onde as toxinas elas são eliminadas. Quando elas são eliminadas, podem ser as úricas, aquelas medicamentosas, né, as toxinas até as hereditárias mesmo, elas, quando se liquefazem e são expelidas, parte se deposita no ânus, e ali é onde, no capítulo do prolapso retal, tem essa explicação, né? É a causa, né? Então, assim, quando fala aqui no início, Deus criou tudo de maneira bem elaborada, né? A gente sabe que essas toxinas elas têm que ser expelidas, né? E no caso aqui dessa área, né, que é a área anal, né? É justamente uma coisa que está ligada, né, ministro Ricardo, porque eu quis entender assim, que é justamente porque ali é onde sai o que tinha que ir embora mesmo, que não presta mais, né? E acaba que fica alguma coisa ali depositada, e no caso do prolapso retal é a causa, né? É alguma toxina que ali ficou retida, né? E aí, quando o senhor estava falando no início, o senhor falou em círculo vicioso, eu me lembrei lá da aula das doenças estomacais, onde existia até um círculo vicioso. Desculpa, eu estou voltando nesse assunto, que não é o daqui, mas é só para lembrar, onde as pessoas, de tanto mudar a medicação, das pessoas que não usam, não se utilizam do Jorei, não conhecem, não estão engajadas, né? E só usam a medicação. Um não serve, vem o outro, fica aquele círculo vicioso. E quando a pessoa vai se curar de que forma? Expelindo até via anal, né? A diarreia, né? É quando vai embora tudo, né? Também está focado ali, né? O senhor falou aí no círculo vicioso, aí eu me lembrei da aula das doenças estomacais. Até complementando, Suzana, se a pessoa deixar a diarreia transcorrer, né? Porque tem muitas pessoas que vão tomar remédio para interromper a diarreia. Também. E aí, aqui ele fala, também, não só no prolapso retal, como nas hemorroidas, que a gente tem que deixar a purificação ela ir sem ser interrompida pela medicação, né? A gente tem que deixar suportar, porque daí ela vai ser eliminada. Uma hora, inclusive o sangue impuro, né? Não é isso? Porque sai também em forma não sei se é em forma, né? Também como sangue, né? E aí, se é deixado que não se interrompa esse processo através de medicamentos, a hemorroida é curada, inclusive nos casos que precisa ser feita cirurgia, acho que é fístula anal, não lembro, volta, né? É recorrente, é como se fosse mesmo um círculo vicioso, né? Aí volta, retorna e a pessoa tem que fazer outra cirurgia, aí vem mais medicamento, vem anestésico, vem outras coisas, né? Que no final das contas vai gerar mais toxinas que depois vão ter que ser expelidas, e aí é onde vai a área, que é a área que a gente está vendo hoje, né? A parte inferior do corpo, onde elas se depositam, né? Uma parte. E Foi esse, isso aí. esse mecanismo, né, do ciclo vicioso, entre aspas, ele repete em todas as doenças, no fim das contas. Sim. Né? Eu já passei por isso no caso da amidalite, que tinha de forma recorrente, e eu interrompia por remédio, por conta da minha crença na época, né, que era o único caminho de se curar. E no fim das contas, eu só consegui efetivamente me curar de infecção de garganta, amidalite, com o Jorei. E aí, a partir do momento que eu fui curado com o Jorei, eu já perdi a conta dos anos. Deve fazer mais de 10 anos que eu não tenho uma dor de garganta, uma infecção de garganta, como eu tinha antes, porque ela era sempre acompanhada de febre, acompanhada de catarro, de pus, de sangue, tudo isso. Mas a hora que eu deixei embora, eu precisei de mais umas 2 infecções aí de garganta, mais ou menos,
e aí eu nunca mais tive, né? Então, olha como é verdade o que Meixo Sama fala, né? Não é fácil a gente passar pela dor, né? E falar assim, não vou tomar nenhum remédio para dor e etc. Mas se você conseguir ir dosando, você tem uma pessoa do seu lado, às vezes, que consegue te ministrar jorei, ou você consegue ir na igreja com mais frequência, receber mais jorei com mais frequência de mais pessoas, enquanto está purificando, é mais fácil de purificar e você fica menos tentado ao remédio, né? Porque quando você está sozinho em casa, puxa, não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas, por exemplo, você está purificando, está com febre, está com dor de garganta, e você está sozinho, às vezes você não tem força, né? De falar, deixa eu me auto-ministrar jorei, porque você está se sentindo mal, né? Você está se sentindo prostrado, sem força, os braços estão pesados, né? Agora, quando você está com alguém, ou você consegue receber jorei de alguém durante o processo de purificação, é muito mais fácil passar por ela, né? Eu, nessas épocas, eu tô falando isso porque eu sei como é. Eu passei praticamente sozinho, me auto-ministrando o jorei. Mas mesmo para ministrar o auto-jorei, você já não está se sentindo bem. Está com febre, está com frio, está tremendo, está com a dor na garganta, você não sabe o que fazer. Então é complicado mesmo passar. Mas quando você passa e consegue se curar, gente, é libertador. É libertador. Quantos antibióticos anti-inflamatórios e antitérmicos eu deixei de tomar nesses últimos 10 anos por conta da cura que eu obtive com o jorei? Porque eu tenho certeza que a infecção de garganta ela retornaria a cada 4, 5 meses, como ocorria no passado. Tomava bezetacil, injeção de bezetacil, ou era amoxicilina. Gente, é aquele círculo vicioso. Eu não conseguia sair, só consegui sair com jorei. Então, mas por quê? Eu testei. Eu fiz muito auto-jorei, tomei bastante água e consegui eliminar tudo. Pode falar. Ministro Ricardo, se o senhor me permite, quando o senhor falou em Jorei Online, o senhor citou que nós utilizamos os elos espirituais, daí eu sei, mas aí não tem o elemento terra, né? Aí o senhor podia dar depois, se o senhor puder dar uma orientação maior sobre isso? Ou se eu estou fugindo da Não, aula, o senhor não, tá dentro, tá dentro. boa. É mais no sentido, é o seguinte, mas o Samuel não explica que nós temos 3 fontes de energia, né? Quando nós estamos ministrando Jorei, e eles fazem a junção, e essa junção, ela é transmitida em forma de luz, certo? Então é caço, Fogo, suíço e doço, né? é, Caço é o fogo, suíço é água, e o doço é a parte elemental terra. Quando nós ministramos Jorei, existe uma predominância do espírito do fogo. Por que eu estou falando isso? Porque Meixo Sama ele reforça isso em vários ensinamentos, né? Então eu acredito, na minha visão, tá? Que o Jorei ele tem a junção dos 3, mas com predominância do fogo, porque em muitos ensinamentos Meixo Sama fala que o Jorei é o espírito do fogo, né? Então ele é o espírito do fogo, mas juntando esses elementos. Na minha visão, quando você está ministrando na foto, você transmite luz, mas você não está presencialmente lá. Então, na minha visão, você transmite 2 energias, que é o caço e o suíço, tá? Agora, o doço, que representa a parte material sua, é o espírito da terra, você não está ancorado, né? Você não está presente para ministrar o jorei e não tem essa junção das 3 energias. Essa é a minha visão, a minha interpretação do que eu entendo da diferença de você ministrar numa foto ou você ministrar presencialmente. Tanto que, aí vocês podem também dar a opinião de vocês, se vocês pensam diferente e tal, e a gente vai chegando numa conclusão. É, existe um ensinamento que o Merson fala, né? Da diferença de você ministrar na foto ou você ministrar presencialmente. Ele fala que você ministrar na foto funciona, só que com menor intensidade. Por quê, né? Existe uma menor intensidade. Então eu imagino que é um elemento faltando, que é o espírito da terra, na minha visão. Então talvez seja isso que complemente essas, essas 2 questões, uma de ser presencial e uma de ser online. Online você tem efeito, sim, só que ele é menor, como o Meixo Sama já escreveu.
Agora, se você puder ministrar presencialmente, dê preferência para ser feito presencialmente. Se não, é o online. Até mesmo porque quando o Meixão fazia difusão em outros países, ele mandava tudo via carta, né? Então, quer dizer que não funcionaria? Claro que funciona, né? Então, nós temos que ser homens do presente, como o Meixão sempre falou, nos adaptarmos às novas tecnologias. Imagina se, na época de Meixão, existisse a tecnologia que existe hoje. Você acha que ele não teria usado de ampla forma, né, as videoconferências, as ligações, como hoje é tão fácil se fazer, né? Então, Mersam usou o que era o melhor na época, que eram as cartas. Se ele tivesse hoje, com certeza ele usaria também vídeo, foto, etc, etc, né? Então, essa é a minha visão. Queria que vocês falassem também o que vocês pensam. E a gente tira umas conclusões. Quer falar alguma coisa, Diva? Diva, Mara, Suzana, André. Realmente, falta a terra mesmo, né? Porque é o único elemento que é mais presencial, né? É um elemento também muito forte, apesar que o elemento oficial do Jurei é o fogo, né? Mas a terra também Predominante, né? predomina, né? É. O fogo. E realmente, e falta isso, né? Essa ligação com online. É a mesma coisa da foto, falta o elemento terra. E fica meio. Isso é a minha visão, tá? Se alguém discordar, pode falar e a gente Não, tá eu tudo acho que é certo, isso tá mesmo. bom? É isso mesmo. A gente Eu tá aqui acho. para estudar juntos o que a gente tem disponível. Que então seria mais fraco? Por causa do quê? Só pode ser isso, esse elemento que falta. E quanto o resto da aula lá, o negócio do banheiro, da posição, eu já tinha ouvido falar que realmente a posição de ficar sentado no vaso é prejudicial. Se tem que ficar o mínimo possível. E Não fico mesmo. recentemente saiu uma matéria falando sobre isso, que ficar mais que 5 minutos no banheiro é prejudicial à saúde. Saiu recente. Uma coisa que o Mas Mersama falou em 1950. Né? eu já tinha escutado isso faz um tempo já. Legal. Quem mais quer falar? Eu concordo, ministro, é isso mesmo, né? Quanto mais presencial, melhor, né? Até Que me nem veio no uma caso. intuição, né? É como se a gente tivesse ancorado, né? Você está Sim. sentado, você está ancorado, né? A parte sua material está ali. E querendo ou não, né? Nós temos outras questões espirituais que envolvem, que é o nosso perispírito, né? Nosso perispírito ele está cheio de, vamos dizer assim, ao redor de nós existe o ectoplasma, né? Então, são assuntos um pouco mais espíritas, entre aspas, né? Mas existem, né? Que são as suas energias que te envolvem, né? Então, quando você está presencialmente, acredito que isso tudo é utilizado na ministração do Jorei, né? Você acaba captando mais, não é? Esse ectoplasma, E essa você também coisa tem uma mais. sensibilidade maior. É óbvio que Sim, tem pessoas que têm uma sensibilidade e uma mediunidade muito forte, muito aflorada. Então, dependendo, acho que, desse nível espiritual da pessoa, um jorei presencial e um jorei à distância pode ser até a mesma coisa, né? Porque ela consegue se transportar até o local mentalmente, né, espiritualmente, e ministrar o jorei. Só que não é todo mundo, né, que tem essa. Eu não tenho isso, tá, gente? Eu não tenho essa. Eu imagino que eu não tenho essa habilidade. a Mas luzinha quem tem, tá ótimo, perfeito. Agora, por exemplo, o reverendo ministra, sei lá, 20, 30 jorei por dia. Com certeza, a habilidade dele espiritual no jorei online é muito maior do que quem pratica uma vez por semana o jorei na foto. Vocês entenderam? Tudo é prática, né? Quanto mais você pratica, melhor você vai ficando naquela técnica, naquela prática. Então, às vezes é como se você tivesse presencial, porque você está tão elevado espiritualmente naquela prática que é como se você estivesse na frente da pessoa. Teve casos que, olha que interessante, né? De jorei online trocado via câmera, que a pessoa sentiu
derreter uma toxina da cabeça e a toxina começou a descer como catarro durante o jorei. A pessoa tinha que parar, falar, olha, espera só um minuto, eu vou no banheiro que eu vou cuspir esse catarro, que acontecia durante o jorei. Então, fala assim, não funciona o jorei online? É claro que funciona, né? Mas também depende da habilidade da pessoa na administração, né? Então, quanto mais elevado, quanto mais vezes a pessoa ministrar, ela vai criando essa habilidade de ser um jorei tão forte quanto se tivesse, como se tivesse presencialmente, né? Então, acho que é mais nesse sentido aí. Alguém mais quer falar, fazer algum comentário? Eu sei que tem o André, não sei quem é exatamente o André Luiz, mas se quiser se apresentar, colocar alguma dúvida, algum ponto, sua opinião, fica à vontade, André. Obrigado. Estou falando aqui de Foz do Iguaçu e estou muito contente, estou ouvindo e pretendo aprender ouvindo, né? Já faz 7 anos que eu recebi o Ricari, então eu estou me sentindo em casa. Você pode continuar que eu estou aqui orando por você. Muito obrigado, André. Seja bem-vindo, tá? Nas próximas, pode participar sempre que você quiser e é muito importante a participação dos membros aí. Obrigado. Tem o Moto G10 aí que eu não sei o nome. Tem que tirar o áudio. Quer dizer, ativar o áudio. É Maria João. Oi, Maria, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quer colocar algum comentário? Eu sou iniciante, né? Tá. Mas do jorei que eu já fiz em foto e também online, o que eu pude sentir, tanto presencial quanto esse online ou pela foto, é que realmente, quando a gente faz a distância, fica mais difícil da gente conseguir se conectar. Tá? Exige mais concentração. Hoje eu consegui pela primeira vez sentir o calor mesmo ficando no online, né? Que eu não sentia isso antes, estava muito, muito. Para vocês verem como é questão de habilidade também, né? Quanto mais você vai fazendo, você vai chegando nesse ponto, né? De concentração. Muito bom. É isso. Tá bom. Maria João, Oi. eu quero receber jorei de você, viu? Então tá, quando você quiser. Perfeito. Eu lhe Diva, não tô te agradeço. ouvindo, Diva. Tá no mudo aí. A dona Maria João, que eu agradeço muito ela, por ligar isso em mim. Para vocês verem, né? Tudo é uma questão de prática. Tem pessoas que eu já vi relatos, né, de pessoas recebendo o jorei online e verem, né, como se fosse luz, né, manifestações espirituais positivas, né, com o jorei online. Então, por exemplo, eu já recebi jorei online e eu senti muito meu terceiro olho, como se eu estivesse recebendo jorei presencialmente. Então, gente, tudo vai da fé da pessoa, vai do preparo da pessoa, né? O quanto ela já fez isso anteriormente, você vai criando uma crença naquilo que você está fazendo, né? E eu acho que isso elimina um pouco as fronteiras nossas, né? Porque, por exemplo, a Diva vai ministrar uma pessoa lá do Amazonas. Como que ela faria isso presencialmente? Não dá, né? Então, eu acho que assim, quando é possível você utilizar o jorei presencialmente, dê a preferência. Não é possível, você não vai deixar de servir, né? Você vai servir da mesma forma e vai treinando a sua habilidade do jorei à distância, né? Você vai treinando essa sensibilidade sua, né? Então, eu acho que dentro desses ensinamentos que a gente leu hoje, existe uma grande convergência em relação a outros ensinamentos, só que mudando o ponto do corpo hoje. E é importante a Mestrama falou, explicou da doença e como ela funciona. Agora existe outro ponto, como ministrar jorei, né, nesses casos, como você vai acompanhar, né? Então você tem que, na verdade, pensar assim em 2 pontos. Um é da onde surgiu, onde originou, né? Muitas vezes essa parte de diarreia e tudo que está sendo eliminado está vindo lá da cabeça,
da nuca. Então, se você ministrar no ponto de origem, muitas vezes você vai resolver o ponto de escape. Está entendendo? Porque enquanto, por exemplo, você está numa diarreia, a diarreia está eliminando toxina da parte da nuca, parte traseira da sua cabeça. Enquanto tiver toxina lá, vai continuar a diarreia. Então, se você ministrar jorei naquele ponto e conseguir resolver a causa, a diarreia cessa. Porque, na verdade, você eliminou aquilo que estava sujo. Agora, se você ministrar, por exemplo, começar, estou com diarreia, vou ministrar no intestino e na parte inferior, só. Na verdade, lembra daquele ensinamento que Merson fala do teatro, que existe a parte onde se preparam o camarim e existe o palco? O camarim é a causa, é da onde está vindo a doença. E o palco é só a manifestação. Então, nem sempre aonde se manifesta a dor, aonde se manifesta a diarreia e etc., é a causa da doença. Então, a gente tem que estar muito antenado nisso, sabendo interpretar as causas e as consequências e os efeitos, para que a gente possa ministrar jorei, acompanhando aí a purificação da pessoa. E se você não está tendo o resultado num ponto, reavalie o caso. Porque muitas vezes a gente fica parado num ponto, fala assim, não, é aqui, é aqui, é aqui, e você não olha o todo. Exemplo, teve uma pessoa que falou comigo recentemente, ela está com um ponto nas costas de purificação, é um nódulo. Se ela não está avaliando, por exemplo, também a parte do pescoço e do ombro, como que ela vai tratar de um ponto só das costas? Porque provavelmente desceu a toxina dali, desceu a toxina do ombro. Aí você vai lá, só ministra no ponto. Você vai ministrar para dissolver e deixar mais amolecidos os ombros e o pescoço da pessoa, para que depois você consiga também atuar diretamente no ponto do nódulo. Então, é uma atuação em conjunto. Você vai ministrar em cima e vai ministrar no nódulo, né? Porque daí você também vai limpando os caminhos por onde vão percorrer as toxinas, porque existe também isso. Muitas vezes é como se fosse o caminho do sistema linfático aí. Então, se o caminho do sistema linfático ele está bloqueado por toxinas, você vai dissolver num ponto e ele vai barrar em algum outro. Estão entendendo? Então, a gente tem que meio que dar uma limpada, muitas vezes, nessa circulação no caminho das toxinas, para que, quando ela for dissolvida em um certo ponto, ela possa ter uma rota de saída do corpo. É um pouco mais complexo isso que eu estou falando, mas tem tudo uma relação, tá? E isso você vai meio que obtendo ao longo do tempo na leitura dos ensinamentos. Tudo tem uma relação direta e indireta. E com o tempo a gente vai ganhando essa habilidade. Quanto mais jorei você ministra, e quanto mais você tenta interpretar a purificação da pessoa, mais você vai tendo curas mais rápidas. Então tem que perguntar, Diva, está com dor aonde? Onde você está sentindo solidificado? Começou quando? Né? Já teve um diagnóstico médico para isso? Né? Então você vai meio que interpretando as coisas. Não é só chegar, sentar e ministrar e pronto. Observa onde seriam os pontos da diva, de acordo com a purificação que ela tem. Não ministre jorei só por ministrar e sem perguntar nada para a pessoa. Pergunta, não vai doer nada. E vai direcionar, você vai acertar mais rápido o ponto que está gerando aquela purificação. E aí sim, a pessoa vai obter a cura mais rápido. Né? Volta no que a gente falou no último aprimoramento. Quando nós ministramos em pontos diversos que não é o ponto focal da doença, nós vamos obter a cura, só que nós vamos demorar muito mais sessões, muito mais joreis, para obter um resultado que poderia ser obtido em 2, 3 jorei. Entenderam? Tá claro? Então, acho que é isso. Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Senão, encerramos aí por hoje. Aí, o próximo aprimoramento é capítulo 7, e o assunto é câncer, tá? Então, se preparem bastante.
para a gente conseguir fazer complementos aí no aprimoramento, que vai ser muito importante. Tá bom? Obrigado Tá bom, a todos. gente. Até, Ok. não a próxima terça, a outra. A gente se vê. Boa noite. Boa noite Eu que a todos. Muito agradeço. obrigado. Boa noite, gente. Boa 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 noite. noite. Eu mandei o vídeo lá no grupo, depois vocês assistam. Tá bom. Obrigado, bom? Mara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos.